No vídeo de hoje eu vou te mostrar que desenhar não é difícil. Vamos juntos fazer um passo a passo, desde o rascunho até a finalização de um desenho. Tá preparado? Então bora lá! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai fazer uma ilustração digital completa juntos. Sem enrolação, bora começar! Primeira coisa, você abre um tamanho de tela que você se sentir confortável para desenhar, não tem regra. Outro ponto importante é a paleta de cores. Eu fiz uma paleta específica para essa ilustração, tá? Aqui é a minha paletinha, eu vou deixar ela linkada para vocês aqui embaixo na descrição, se você quiser usar as mesmas cores que eu. Eu já vou escolher a cor da minha linha do rascunho, vai ser esse escuro aqui, mas eu vou mudar aqui para cartões e mostrar para vocês que a paleta tá toda detalhada. Cada cor tem um nome específico, então fica mais fácil. O do rascunho é esse aqui, sombra geral. É essa cor que eu vou usar para fazer o rascunho, mas você pode usar a cor que você gostar de desenhar, de fazer rascunho, enfim. Meu conselho aqui antes de começar a ilustração, você vai aqui embaixo na descrição e baixa essa paleta de cores. Os pincéis que eu vou usar, vou mudar aqui para pincel e para rascunho eu vou usar o lápis 6B. Esse brush aqui, ele é nativo do Procreate, fica aqui na pastinha de esboço, é só procurar. Você pode usar o mesmo brush que eu ou você pode usar um brush diferente. Nessa ilustração eu não vou usar nenhum brush impossível, todos eles ou estão aqui disponíveis no Procreate ou eu já distribuí no canal, beleza? Então você pode usar todos os brushes exatamente igual o que eu vou usar. Todos os preparativos da nossa ilustração estão prontos, então a gente pode começar. E para dar início à nossa ilustração, eu vou ligar a simetria, aquela linha que fica bem no meio da tela para desenhar os dois lados iguais. Isso vai facilitar muito uma parte da nossa ilustração. Então é só vir em ações, tela e ligar a guia de desenho, vai aparecer essa guia quadriculada. Clique em editar guia de desenho, vem aqui embaixo em simetria e essa linha que a gente vai usar, ela vai ficar bem no meio da tela. Tudo certinho, é só clicar aqui em cima em OK. Quem não conhece essa ferramenta, a simetria, ela ajuda você a desenhar dois lados de uma ilustração espelhados, tá vendo? Dessa forma aqui. Se você ativou a simetria e não está funcionando, não está fazendo esse desenho aqui, é bem simples, é só você abrir as camadas, vir na camada e se não tiver escrito ativado, é só ativar. Clica mais uma vez na camada e liga a assistência de desenho. No meu caso aqui eu vou desativar e para ativar é só clicar novamente, você pode ficar ativando e desativando conforme você for desenhando. Então bora começar a ilustração, a gente já tem uma camada limpa e o primeiro traço que a gente vai fazer é super simples. É como se fosse uma letra L arredondada, só que a gente vai fazer um pouco mais afastado, formando um formato de cumbuca, como se fosse um pote bem arredondado. Vou fazer do outro lado para vocês conseguirem ver melhor. Mais ou menos dessa forma aqui, bem arredondado, com a base arredondada também se encontrando lá no meio da simetria. Você pode rabiscar bastante, afinal isso aqui é um rascunho. Quando você for fazer o seu traço, você pode rabiscar bastante, você não precisa fazer o traço de uma vez só, você não precisa acertar ele de primeira. Então aproveita que você está no rascunho e rabisca bastante para ter o formato certinho que você quer. E se você não gostou do formato, é só você apagar o que você fez, um toque na tela com dois dedos, desfaz a última ação. Então você desfaz tudo que você fez e começa de novo. Eu gosto de desenhar mais do lado esquerdo da tela, eu acho que o meu traço sai melhor. Essa parte do desenho é super importante, é a cabeça do personagem, então faz com bastante cuidado. E depois de muitas tentativas, o meu resultado é esse aqui, o seu tem que ficar mais ou menos assim. Próximo passo, aqui no cantinho da cabeça, você vai fazer um semicírculo, dessa forma aqui, sem fechar. Vai ficar parecendo o olhinho de um sapo. E agora você vai repetir esse movimento, colando novamente um semicírculo pertinho desse que você fez, dessa forma aqui. Eita, que esse ficou horrível, vou fazer de novo. Dessa forma aqui. E aí você vai fazendo até você ficar satisfeito com o traço que você criou. E por último, um círculo bem no meio com uma abertura embaixo. Então você vai fazer um círculo e deixar ele com uma pontinha aberta embaixo. Cuidado para sua ponta lá em cima não ficar parecendo um coração. E agora eu vou fazer alguns ajustes. Por exemplo, esse círculo do meio ficou muito pequeno. Então eu vou aumentar ele um pouquinho e deixar ele mais arredondado. Lembrando sempre que essa hora do rascunho é a hora mais importante. É aqui que você vai definir os traços que você quer para a arte final. O objetivo é o seguinte: esse círculo da beiradinha ele tem que ficar um pouco menor que esse do meio.
Então, aqui no meu desenho não ficou. Eu vou aumentar o tamanho desse círculo, esse segundo círculo que eu fiz, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Ele tem que ficar levemente maior que o círculo da pontinha. E para visualização, eu já vou usar uma borracha para apagar e ver se ficou legal. Então, o seu resultado vai ficar assim, um cabelinho e o rosto do personagem. E agora, aqui para baixo, na parte de baixo, a gente vai fazer as pernas. Bora começar pelo pescoço. É super simples. Opa, tava na borracha. Perto da linha da simetria, você vai desenhar uma linha para baixo com uma leve abertura para fora. E como essa parte aqui do pescoço, ela é unida com a parte da cabeça, eu já vou mostrar para vocês como você deve passar a arte final. Então, essa linha do meio aqui, ela não vai existir. Na sua arte final, no seu traço final, você vai juntar o pescoço com a cabeça. E você pode dar uma arredondada aqui nessa parte do traço. Quando você estiver desenhando aí na sua casa, não precisa ficar apagando essas partes. Eu só apago para você conseguir visualizar, beleza? Bora continuar o nosso Pokémon, a gente vai fazer o pé depois, bora fazer o olhinho dele primeiro. Parte interna do rosto pode ser que precise de ajuste de posição, então é sempre interessante você abrir uma nova camada para fazer a parte interna do rosto. Nessa nova camada, clica mais uma vez e liga a assistência de desenho. O nosso personagem não tem boca, não tem nariz. Ele só vai ter um olho gigante. O formato do olho é um retângulo arredondado em pé. Eu já vou mostrar para vocês vão entender. Um olho bem grandão desse jeito aqui. Parte de baixo do olho, ela é mais inclinada na direção da linha de simetria. E como eu falei, pode ser que você precise reposicionar. Por isso é interessante fazer separado, em uma camada separada. Na ferramenta de setinha, não esquece de selecionar a camada. Você consegue reposicionar para cima ou para baixo. Eu vou colocar bem no centro do rostinho, um pouquinho abaixo do que eu desenhei. Ainda na camada do olho, aqui na lateral, você vai fazer uma letra C encostadinha no olho. Quando a gente tem um personagem fofinho, a gente chama isso aqui de candura, como se a bochechinha tivesse colorida. Importante, essa parte da ilustração não tem linha final. Então essa parte aqui você não vai passar linhas finais em cima, vai ser apenas uma cor. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Bora dar continuidade, agora a gente vai fazer a parte de baixo do personagem, o pezinho aqui embaixo. Então, para isso, abre uma nova camada. Vem nas camadas e clica no botãozinho de mais. Não esquece de clicar novamente e ligar a assistência de desenho nessa camada nova. Vou mostrar para vocês o formato que a gente vai fazer. É esse formato aqui, como se fosse uma cobrinha, tá vendo? E fica dos dois lados. Só que a gente vai fazer coladinho no pescoço que a gente desenhou anteriormente. Então, começa bem devagar. Se você precisar, gira a sua folha para desenhar e o pezinho desse personagem vai se encontrar lá no meio na linha de simetria, fazendo uma pontinha para cima, mais ou menos assim. Finalizou a base, agora você pode refinar os traços, vem fazendo um traço mais forte, aumentando a pontinha, aproveita a hora do rascunho para rabiscar bastante. Às vezes a magia da edição engana vocês, olha quantas vezes eu tive que fazer esse traço de baixo até ficar satisfeita. Então, vai com calma, faz bastante vezes o traço, mesmo que você não goste, vai refazendo, uma hora vai ficar legal. E como eu disse anteriormente, você não precisa ficar apagando a ilustração toda hora, eu apago para vocês conseguirem visualizar como deve ficar o resultado de vocês. Então, o resultado que você tem que ter aí vai ficar mais ou menos assim. Agora, se você quiser, você pode dar uma estilizada nesse pezinho. Eu vou fazer aqui como se a pontinha tivesse dobrada em direção ao corpo. Como se a pontinha estivesse se dobrando sobre ela mesma. Mais ou menos assim, fazendo esse formato. Como se a mãozinha estivesse dobrando, tá vendo? E o legal aqui é que se você quiser, você pode desligar a simetria e fazer um lado diferente do outro. No total de perninhas são 3, então tá faltando a perninha de trás. Opa, ela fica mais ou menos aqui e a gente vai usar para desenhar essa perninha a própria perna que a gente já desenhou. Então vem nas camadas, arrasta a camada da perninha que você desenhou para a esquerda e clique em duplicar.
Essa camada duplicada, não esquece de desligar a assistência de desenho. Agora a gente vai vir aqui com a camada selecionada, clicar na ferramenta de setinha e vai posicionar a perna mais ou menos assim, o topo para cima e ela mais para a esquerda. Nesse momento, se você quiser, é só você apagar essa parte esquerda, a gente não vai ter essa outra perna aqui, a gente vai ficar só com esse pedacinho para mover e reposicionar. Essa perninha que a gente está posicionando não vai ser a definitiva, ela vai ser só um rascunho para a gente desenhar por cima. Então vem na camada, clica na letra N e tira a opacidade. Agora sim a gente pode posicionar. Para mexer com mais facilidade na ferramenta de setinha, vem aqui no ajustamento e desliga o magnetismo. Desse modo a gente consegue girar a perninha com mais facilidade. Nesse botãozinho verde você consegue girar e reposicionar. A perninha tem que ficar mais ou menos aqui, ela é um pouco mais alta do que a perna da frente. E aí você vai girando e posicionando conforme você achar que vai ficar legal. Pode redimensionar também, aumentar ou diminuir o tamanho. É importante lembrar que essa terceira perna, ela tá lá para trás, ela é na parte de trás da ilustração. A gente está vendo ela, mas ela passa por trás da ilustração. Então, tenha isso em mente quando você estiver posicionando a sua ilustração para redesenhar. Posição ok, abre uma nova camada para desenhar essa terceira perna. E agora, você precisa conectar essa perna ao pescoço de forma natural. Curva tem que ficar bem arredondada. O meu resultado ficou assim. Vou tirar a visualização da camada de baixo e olhando assim, eu acho que ela ficou mais grossa que as outras. Então, faltou uma linhazinha aqui. Agora sim, estão todas as pernas com a mesma espessura. O seu resultado não precisa ficar idêntico ao meu. Seu personagem tendo 3 perninhas já tá ok. Agora, a próxima etapa do nosso rascunho, a parte do topo da cabeça. Então, lá em cima vão ser 3 cogumelos aqui no topo e não vamos usar a simetria para desenhar eles. Se você, assim como eu, é exagerado e seu personagem ficou muito grande, a gente precisa diminuir para ter espaço para desenhar esses cogumelos lá em cima. Então, é só arrastar as camadas que você fez, qualquer tipo de ilustração para a direita, e você vai vir na ferramenta de setinha de mover e vai redimensionar toda a sua ilustração de uma vez só. Não esquece de reposicionar bem no meio da linha da simetria. Agora tem um pouquinho mais de espaço na parte de cima. Lembrando que a parte do rascunho é a hora que você pode aumentar ou diminuir a sua ilustração conforme a necessidade. Abre uma nova camada para a gente desenhar todos os cogumelos e aqui a gente não vai usar a linha de simetria, mas eu vou deixar ela na tela para a gente se orientar. Marcar onde cada cogumelo vai começar. São 3 no total, 2 na lateral e 1 bem no meio. Para fazer o caule do cogumelo, você vai fazer uma linha que abre em cima, então ela vai começar mais fina e vai terminar mais grossa. O cogumelo vai ficar exatamente posicionado em cima dessa bolinha que a gente criou lá no início. Vou fazer um dos caules do cogumelo para vocês entenderem. A abertura vai ficar assim, parecendo um V. Os 3 cogumelos, eles vão ter tamanhos diferentes, então o caule vai ser maior no meio e menor aqui nas laterais. O cogumelo da direita vai estar inclinado para a direita, o da esquerda vai estar inclinado para a esquerda e o do meio vai ter uma curvatura também, ele não vai ser retinho para cima. Do meio eu vou fazer uma curva para a direita, então o caule ele tem que estar um pouquinho curvado para a direita. Lembrando sempre que como a gente está fazendo numa camada separada, tudo isso pode ser reposicionado. Se você não gostou do que você fez, você pode reposicionar a sua ilustração. Não esquece de fazer a abertura nesse caule do meio também. E a direção para onde você quer posicionar o seu cogumelo depende de você. Eu fiz para a direita, mas não necessariamente o seu precisa ser igual ao meu. Vou inclinar mais um pouquinho esse aqui e percebam que eles se afastam, né? Então, cada um deles tem uma direção diferente. Agora, eu vou apagar para vocês verem como ficou o resultado. Então, vai ficar com essa inclinação. Lembrando que isso aqui é só o caule do cogumelo. E eu tô achando que esse aqui do meio tá muito inclinado. Então, eu vou redesenhar. Não sei se mudou muita coisa, mas eu gostei mais assim. Agora, o meu cogumelo do meio tá um pouco mais agradável para mim. O próximo passo é conectar esse caule ao topo do cogumelo. Para isso, em cada topo de caule desse aqui, você vai fazer uma linha levemente curvada. Desse jeito aqui, vou mostrar para vocês entenderem. Desse jeito aqui, você vai fazer uma linha no topo de cada caule. E a direção dessa linha vai ser a direção que o topo do seu cogumelo vai tomar.
Todas essas linhas são a base do topo do cogumelo. Por exemplo, esse cogumelo do meio está inclinado para a direita, então a minha linha ela vai ficar inclinada para a direita também. E o último cogumelo também tem uma inclinação para a direita e o resultado vai ficar assim. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer o topo de cada cogumelo. Só conectar essas linhas com um arco bem grandão, para o seu cogumelo ficar bem grande e bonito. Lembrando que os dois cogumelos das laterais são um pouco menores que o do meio, então faz o cogumelo do meio um pouco maior, esse arco maiorzão, então ocupa bastante espaço da tela para fazer esse cogumelo do meio. E agora o menorzinho aqui do lado. Agora que o cogumelo está quase pronto, eu vejo que a posição desse cogumelo do meio ainda não está legal e eu quero mover. Então, como eu vou fazer isso? Para mover um objeto que está desenhado com outros objetos, você vem nessa ferramenta aqui de laço, mão livre selecionada, e você vai contornar o objeto que você quer mover. Feito isso, muda para a ferramenta de setinha e agora você consegue mover só a área que você selecionou. Vou aumentar o tamanho do cogumelo, vou girar ele um pouquinho e aí você pode ir reposicionando o seu desenho até ele ficar num local que você fique satisfeito. E é muito importante fazer esses ajustes na parte do rascunho, porque depois, quando você tiver passado a linha final, for um ajuste pequeno, ok, mas um ajuste grande como esse vai comprometer a qualidade da sua ilustração. Para finalizar a base desse cogumelo, para ver se eles estão numa posição legal. Então aqui embaixo de cada cogumelo, a gente vai desenhar uma linha curvada para baixo, como se estivesse fazendo uma elipse. Opa, desse jeito aqui. Então, em todos eles você vai fazer esse formato aqui, uma linha ao contrário da de cima. E quando você for passar a arte final, essa linha que passa em cima do caule não vai existir. Isso vai dar a ilusão que o caule está entrando dentro do cogumelo, beleza? Então, eu vou fazer a mesma coisa nesses dois cogumelos aqui, um pouco menores. Nesse aqui eu não vou apagar essa linha, eu só não vou desenhar ela na arte final, na finalização da minha ilustração. Olhando agora os cogumelos finalizados, eu ainda tô achando que eles não estão posicionados de forma legal. Tô achando que eles estão muito afastados, então eu vou reposicionar e redimensionar todos esses cogumelos da mesma forma que eu já expliquei para vocês anteriormente. Então seleciona a camada, vem na ferramenta de mover, você pode aumentar ou diminuir e também pode usar a ferramenta de seleção, aquela ferramenta ali de laço, para selecionar um cogumelo específico e reposicionar somente ele. Depois de todas as alterações, os meus cogumelos ficaram assim, eles estão um pouquinho mais juntos, então estão bem amontoadinhos juntinhos. Eu gostei bastante desse resultado. Lembrando que o seu resultado não precisa ficar exatamente igual ao meu. Mas é nesse ponto da ilustração, na hora do rascunho, que você vai aproveitar para redimensionar, reposicionar, até você gostar do resultado. Toque final aqui nos cogumelos, a gente vai desenhar na camada do cogumelo mesmo, um detalhe dentro do topo do cogumelo, como se tivesse ondulações, como se fosse um sorvete derretendo. Você vai desenhar esse detalhe em todos os cogumelos e não tem problema se, assim como o meu, o seu cogumelo ficou um em cima do outro. Desenha mesmo assim, que aquela parte ali do cogumelo maior não vai existir, ele tá por trás dos cogumelos menores. Esse maiorzão vai ficar lá atrás, então esse cantinho aqui não vai existir. Então desenha a ondulação mesmo que fique por cima do outro rascunho, beleza? Tá quase acabando a fase do rascunho, a gente terminou os cogumelos, agora só falta um último detalhe aqui na parte do pezinho. Tem uma linha que vai dividir o pescoço do pezinho, ela fica um pouco acima do terceiro pezinho e essa linha aqui eu vou sinalizar, ela não vai entrar na arte final. Assim como aquela parte da bochecha, você não vai passar line art nessa linha. Ela é só uma linha divisória. Então, essa linha aqui e aquela linha lá do início, a bochecha, elas não vão existir line art. Vai ser uma cor que você vai colocar. Então, eu vou deixar bem sinalizado aqui, para quando eu for fazer a parte final, a line art mesmo, eu não me confundir, beleza? Então agora a gente terminou o rascunho finalmente, arrasta todas as camadas para a direita e clica em agrupar. Com isso, todas as camadas do rascunho estão juntinhas. A gente vai arrastar esse grupo inteiro de camadas para a esquerda e vai clicar em duplicar. Na de baixo, desmarca a seleção, clica mais uma vez e clica em renomear.
e faz um backup do rascunho. Qualquer coisa você tem um rascunho salvo. Não esquece de desmarcar essa caixinha aqui do backup rascunho. No grupo de cima você clica novamente e clica em achatar. Isso vai mesclar todas as camadas, deixando o rascunho em uma camada só com toda a nossa ilustração. E eu não vou apagar esse aviso aqui para eu lembrar de não passar line art nessas duas linhas aqui. Com o rascunho pronto para ser um rascunho, clica na letra N e tira a opacidade dessa camada. Agora você vai abrir novas camadas em cima do rascunho para fazer toda a line art. E aqui na paleta de cores que eu fiz para vocês, vai ter uma cor específica para line art, tá aqui. É um marrom um pouquinho mais claro. Você pode usar para fazer essas linhas finais qualquer brush que você quiser. Eu vou usar um brush que eu gosto muito, chama Cartoon. Ele não é nativo do Procreate, mas eu já distribuí esse brush aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Como eu já tinha falado antes, para line art você vai abrir novas camadas. Então, é só clicar no mais. Não esquece de ligar a assistência de desenho na camada que você vai desenhar com simetria. E faz a sua line art com bastante calma, com bastante cuidado. Esses vão ser os traços finais da sua ilustração. Abre bastante camadas para você poder apagar erros se precisar. Para o vídeo não ficar mais longo do que necessário, eu vou voltar aqui com a line art completa. Pronto, assim ficou a line art da minha ilustração. Vocês têm que entender que o rascunho, ele é uma orientação. O desenho não precisa ficar exatamente igual está no rascunho. Você pode fazer pequenas modificações e melhorias na sua ilustração. Bora então para a parte da pintura. Primeiro, eu vou agrupar todas essas camadas de arte final que eu fiz. Se assim como eu, você fez um montão de camada, arrasta todas elas para a direita e clique em agrupar. Clica mais uma vez no grupo e clique em renomear. Eu vou colocar aqui o nome de traços, eu sei que esses são os traços finais. Cada um na sua camada, mas todos juntos em um grupo. Aqui embaixo nessa camada eu tenho o meu rascunho. Acima do rascunho e abaixo do traço eu vou abrir novas camadas para fazer as pinturas. Vou mostrar para vocês onde cada cor tem que ser colocada. Como visualizar a paleta de cores dessa forma. Você vai clicar na bolinha colorida, vai mudar aqui para paletas, escolhe a paleta e muda para cartões. Agora cada cor vai ter um nome. Cada nome corresponde a uma parte da ilustração. Cogumelo 2 são esses dois cogumelos menores e o outro é cogumelo 1, que ele é um cogumelo único. E aí não tem segredo, a gente vai fazer as cores bases. Então você vai pegar a cor do corpo, do pé, base cogumelo 1, base cogumelo 2 e vai pintar cada pedacinho. Base cogumelo é a parte de baixo do derretido. Então, toda essa parte de baixo aqui. Topo é a parte acima do derretido. Para pintura, usa o método do drop color. Faz uma forma fechadinha, pega a cor e joga dentro. Se a sua forma ficar com alguma abertura, o drop color não vai funcionar. Eu vou começar pintando com vocês essa parte que a gente não fez line art. A bochecha e a linha do pezinho. E vai ser pintado com a mesma cor. A cor para essa parte da ilustração é essa aqui, o verdinho, o nome pé. Com essa cor selecionada, você vai fazer esse formato. Então, vai fazer o formato exatamente que você fez lá no rascunho dos dois lados. Se você quiser, pode usar a assistência de desenho. E aqui também vai fazer uma linha. Daqui para baixo é pé, daqui para cima é cor. Com a mesma cor do corpo, você vai pintar também as hastes, os caules do cogumelo, beleza? Outra coisa que é importante também, para cada nova cor, abre uma nova camada. Isso vai ser muito importante na iluminação e sombra. Então, por exemplo, vai desenhar a base do cogumelo, abre uma camada para fazer essa pintura. A base do cogumelo maior, abre uma nova camada, para as cores não ficarem se encontrando, para isso não dificultar lá na hora da gente fazer luz e sombra. Uma última coisa, para pintar o olho, a gente vai usar a mesma cor que foi usada na line art. Então, o olho vai ser pintado com esse marronzinho claro. Vai contornar e vai usar o drop color, beleza? Vou fazer a pintura base e vou voltar aqui com a minha ilustração toda colorida e aí a gente começa a colocar luz e sombra no desenho. Pronto, então a minha pintura base ficou assim. Eu vou mostrar para vocês as camadas pra gente ver como ficaram. Lembrando, óbvio, que eu fiz uma paleta de cores, mas você pode pintar das cores que você quiser. Eu vou mostrar para vocês como eu dividi aqui cada camada para ficar mais fácil. Então a pintura do olho ficou numa camada separada. O topo do cogumelo eu pintei tudo numa camada só. Base do cogumelo 1, base do cogumelo 2 e aí pezinho
e depois corpo, tudo dividido. A primeira sombra vai ser aqui no caule do cogumelo, então eu venho na camada que eu pintei o corpo, é essa camada aqui, e eu abro uma camada acima. Faço dessa camada máscara de recorte, clica mais uma vez e clica em máscara de recorte. Agora tudo que eu pinto nessa camada tá ligada diretamente na camada que eu pintei a cor do corpinho, então eu não preciso me preocupar em pintar fora dessa área. Venho aqui na paleta de cores e pego a cor sombra corpo e vou começar a fazer todas as sombras. Para a pintura você pode escolher o brush que você quiser. Eu, para fazer a pintura base, usei o Monolinha, ele é um nativo aqui do Procreate, mas para fazer as sombras eu vou usar o Cartoon, o mesmo que eu usei para fazer as linhas. Então bora começar a botar a sombra. Vai ser aqui embaixo. E a sombra, ela tem que ter a mesma direção daquela primeira linha que a gente fez, a linha curvada para cima. Ela tem que ter mais ou menos a mesma direção. Pintar só um pedacinho do caule para dar a impressão de que esse caule está recebendo sombra do topo do cogumelo, tá fazendo sombra no caule. Então, como eu falei antes, tenta seguir essa linha de cima aqui, ó, fazendo assim. Tenta repetir o movimento da linha de cima para a sombra ficar com essa curvatura também. Pronto, no caule é só isso, é só essa sombra básica, já dá um diferencial. Agora a gente vai colocar sombra também no rosto do personagem. Vai fazer uma sombra aqui na lateral, então de um lado aqui. E pra gente não ter trabalho e ter que desenhar dos dois lados essa mesma sombra, vai na camada, clica novamente, liga a assistência de desenho. A linha não tá visível, mas ela tá ligada. Então a assistência de desenho vai funcionar fazendo essa sombra aqui, que vai dar a impressão de que o rosto é arredondado, que tem um volume. Lá nas bolinhas do topo da cabeça também vai ter sombra. Continua com a assistência de desenho ligada, vai facilitar bastante. Você vai seguir a curvatura da forma que você já fez. É como se o círculo da frente estivesse fazendo sombra no círculo de trás. Bem simples, é uma sombra bem básica, gente, mas já dá um diferencial. Por último, aqui no rostinho, bota uma sombra bem suave embaixo do olho. Sempre seguindo o formato da forma que já existe. Então eu vou seguir o formato do olho e vou botar um pouquinho de sombra aqui embaixo. Bem suave, bem fininha, não precisa ser uma sombra muito grossa. Pronto, a parte do corpo, toda a sombra no corpo do personagem já foi. Agora, bora botar sombra aqui em cima nos cogumelos. Então, a gente vai procurar a camada que a gente desenhou, a base do cogumelo. Primeiro, a base do cogumelo amarelinha, os dois cogumelos menores. Então tá aqui a minha camada, eu vou abrir uma camada acima e fazer dela máscara de recorte. Opa, sem querer eu liguei assistência de desenho, é máscara de recorte. Aqui é essa opção. Então a camada vai ficar atrelada à camada de baixo e eu vou fazer sombra na elipse abaixo do cogumelo. Então aqui na paleta de cores você vai pegar a cor Sombra Cogumelo 2 e vai pintar essa parte de baixo aqui, ó, todinha. Então pode pintar toda essa parte aqui de baixo dos dois cogumelos. Quando terminar, o seu resultado vai ficar assim, já deu bastante efeito e agora a gente vai fazer no cogumelo maior. Então eu vou lá na camada que eu desenhei a base do cogumelo maior, abro uma camada acima, faço dessa camada máscara de recorte. Na paleta de cores pego Sombra Cogumelo 1 e faço a mesma coisa. E se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, me ajuda pra caramba e o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo. Então se você ainda não deixou o like, vai lá deixar um like. Só essa sombra bem basiquinha já dá bastante profundidade para a ilustração. Com certeza se você fizer vai ser um diferencial na sua arte. Agora a gente já fez a parte de cima, bora botar sombra aqui no pezinho. No processo, você vai achar a camada que você fez a pintura do pé, vai clicar nela, abrir uma camada em cima, fazer dessa camada máscara de recorte. Paleta de cores, procurar a cor Sombra Pé. E eu tô vendo agora que eu esqueci de salvar. Pera aí que eu já volto. Na sua paleta vai ter essa cor. Então eu voltei aqui, já salvei Sombra Pé, tá aqui. Então, na camada que você abriu, você vai fazer essa sombra. Então, pega o seu pincel e é uma sombra bem simples. Primeiro, essa perninha de trás aqui, você vai pintar completamente. Ela tá lá atrás, então ela está toda sombreada.
E na perninha da frente vai ter uma sombra bem sutil, só um beijinho de sombra. E como a parte da frente da perninha ela foi desenhada com simetria, para fazer a sombra a gente liga a simetria também. Então vai na camada, clica mais uma vez e liga a assistência de desenho. E agora você só precisa desenhar um lado da sombra. E é uma sombra bem simples, parece a sombra que a gente fez lá no rosto do personagem. Só para dar um efeitinho mais arredondado para essa perninha. E depois de algumas tentativas, a minha sombra ficou assim, bem suave, bem fininha. E mais uma vez, não esquece que a perninha de trás, ela tá lá atrás, então ela está sombreada completamente porque ela está no fundo. Toda a sombra do desenho já foi feita, é só isso mesmo. Agora a gente pode colocar os pontos de luz, vai dar muito mais vida para o desenho. Então vamos lá, agora a gente vai fazer a iluminação. Vou começar colocando um ponto de luz no topo dos cogumelos. Então aqui nas camadas eu vou buscar a camada onde eu fiz a pintura dos topos. E nesse caso aqui eu fiz as 3 pinturas em uma camada só porque as cores não se encontram, não se encostam. Então abre uma camada em cima, faz dela máscara de recorte. Aqui na letra N você vai mudar o modo de mesclagem, clica na letra N e arrasta essa barra aqui até achar a opção adicionar. Primeiro a gente vai pintar, depois a gente muda a opacidade se precisar. Então nessa camada com o modo de mesclagem adicionar, eu vou pegar a mesma cor que está desenhada no topo. Então a mesma cor que eu usei para fazer a base. E vou fazer uma linha bem grossa em cima dessa linha que já existe, que parece o derretimento do picolé. É melhor até você fazer uma linha um pouco mais afastada, seguindo o mesmo padrão, voltar preenchendo e se ficar algum lugar vazio, assim como tem no meu, tá vendo que eu fiz uma linha bem grossa, vai ficar uma linha bem grossa. Esses espacinhos eu preencho com o Drop Color. Clica aqui em continuar preenchendo e aí é só você completar todos os espacinhos. Vai ficar uma cor um pouco mais clara. E você vai repetir esse mesmo processo para os outros 2 cogumelos. Então você vai pegar a cor da base, aqui no caso a marrom, e vai fazer esse mesmo efeito. Quando você terminar, o resultado vai ficar mais ou menos assim. Você volta na camada, clica agora na letra A e tira a opacidade dessa camada para ficar uma luz suave. Eu vou botar aqui mais ou menos 30%. Agora a gente vai fazer algo parecido aqui embaixo, na base do cogumelo. Então a gente vai botar um pouco de luz também na base. Então a gente tem que achar onde a gente fez a pintura da base dos cogumelos menores. Então eu vou lá onde eu pintei essa parte amarela, eu abro uma camada em cima. Como já tem uma camada em cima como máscara de recorte que a gente fez a sombra, essa camada automaticamente vai ser máscara de recorte. Então é só clicar nela, já tá a opção selecionada. Eu pego a cor que eu utilizei para a pintura, clico na letra N e mudo o modo de mesclagem para adicionar. E aqui a luz é um pouco mais simples, é só um tracinho em cima aqui dessa linha que a gente fez, a primeira linha que a gente fez a base do cogumelo. E você vai fazer isso nos 3 cogumelos, então esses 2 aqui vai ter uma luz amarelinha e depois a gente vai fazer no laranja. Antes disso, vem na camada e tira um pouco da opacidade, eu vou botar aqui uns 60%. E agora repete o processo para o cogumelo maior. Então encontra a camada que você fez a pintura laranja, vai abrir uma camada acima dessa camada. Então tá aqui, ó, camada com a pintura laranja, eu vou abrir uma camada acima. Ela já virou máscara de recorte porque já tinha uma sombra. Clica no N, muda o modo de mesclagem para adicionar, pega a mesma cor que você usou na base e pinta uma linha em cima dessa linha que a gente fez lá no início, a linha de base. Como esse cogumelo é maior, você pode fazer uma linha um pouquinho mais grossa. Então, cuidado para não ficar toda tortinha, mas vai fazer aí a mesma iluminação que você fez nos outros 2 cogumelos. Não esquece de suavizar, clica na letra A e tira a opacidade. Na outra camada a gente deixou com 60%. Aqui é uma cor um pouco mais forte, então eu vou botar a opacidade mais ou menos em 20%. Colocamos sombra e luz nas bases do cogumelo e a gente está quase terminando a iluminação.
falta um pontinho de luz lá no topo. Para isso, vamos usar a cor branca. Então vai na paleta de cores, clica na bolinha, arrasta para baixo, tem aqui ó, contorno branco, é essa cor que você vai usar. E a gente vai usar um pincel diferente também, vai ser o pincel de ruído, ele é nativo do Procreate e ele fica na pastinha de materiais. Com o pincel correto selecionado, agora a gente vai procurar a camada para fazer essa pintura. Como a luz vai ficar no topo do cogumelo, a gente pode usar a mesma camada que a gente fez essa luz aqui para fazer essa segunda luz. Então seleciona essa camada, vai com o pincel de ruído e faz uma bolinha no topo direito. E você vai fazer isso no topo dos 3 cogumelos. Uma bolinha não muito grande no topo de cada um e vai ficar um pontinho de luz bem bonito. Agora vamos fazer luz aqui embaixo no pezinho. É uma luz bem pequenininha, então a gente vai procurar a camada que a gente fez, a pintura do pé, clica nela, abre uma nova camada em cima, ela automaticamente vai ser máscara de recorte. Agora você pode selecionar a cor da sua luz, que é a mesma cor que a gente usou para base, volta nas camadas e muda o modo de mesclagem para adicionar. E o pincel que a gente vai usar não vai ser o pincel de ruído. A gente vai usar para fazer essa sombra o mesmo brush que a gente estava usando para fazer as linhas. Vai ser literalmente só... Opa, tá muito grande. Literalmente só um pontinho de luz. Bem pequenininho. E você vai fazer nos 2 pezinhos mais claros que estão na frente. E para não ficar uma luz tão gritante, volta na camada, clica na letra A e tira um pouquinho da opacidade. Eu vou deixar aqui com 50%. Vai ficar só um detalhezinho. Agora, bora fazer um efeito aqui dentro do olho do personagem. Então, vamos lá. Da mesma forma, a gente vai encontrar onde a gente fez a pintura base desse olho. Vai lá nas camadas, encontra a camada de pintura, clica nela e abre uma camada acima clicando no mais. Faz essa camada máscara de recorte e muda o modo de mesclagem para adicionar. Para cor, você vai pegar a mesma cor que você fez a pintura do olho. O efeito que a gente vai fazer é colocar várias estrelinhas aqui dentro. Você pode desenhar essa estrelinha manualmente e aí você vai desenhar ela em tamanhos variados por toda a extensão do olhinho. Eu vou usar um brush pago de carimbo, então esse brush eu não posso distribuir, mas você pode ter o mesmo resultado desenhando as estrelinhas. Eu só vou facilitar aqui o meu processo. Quando você carimbar todas as estrelinhas, o resultado vai ficar assim. É um efeito bem forte, mas a gente vai tirar a opacidade disso aqui. Então volta na camada, na letra A, você tira bastante a opacidade. A gente quer um efeito bem sutil, deixa aí mais ou menos 20% e vai ficar assim. Esse efeito fica muito lindo e dá um toque mais mágico ainda para a ilustração. Pronto, todas as luzes estão feitas, agora a gente precisa fazer um fundo para essa imagem e colocar textura e finalização. A gente não se confundir, bora agrupar todas essas camadas de pintura que a gente fez. Arrasta todas elas para a direita, deixando elas selecionadas. Quando você arrasta para a direita, você está selecionando a camada e clica em agrupar. Para ficar mais organizado ainda, renomeia esse grupo para pintura ou cores. Para os traços, eu não mostrei, mas eu fiz um backup aqui e eu fiz uma camada igual a do rascunho com todos os traços, então eu tenho eles separados e juntos. Para o fundo, você vai abrir uma nova camada abaixo dos traços e das cores. Nessa camada, a gente vai desenhar uma forma atrás do nosso personagem com essa cor chamada fundo. Você pode escolher o pincel que você quiser para fazer essa forma. E para criar essa forma, não tem regra. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado. Opa, esqueci de mudar o pincel, eu vou usar o monolinha para fazer essa forma. Como eu estava falando, pode ser o formato que você quiser, pode ser um quadrado, um círculo. Eu vou fazer uma forma sem muita forma. Seria uma forma abstrata? A minha ficou assim. Mas não é só isso, a gente vai também mudar a cor da folha, entre aspas. Ela tá na cor branca, a gente vai mudar a cor do background. E se você tiver problema aí, tá com poucas camadas para utilizar, você pode clicar aqui em cor de plano de fundo e escolher a cor chamada de background, que ela vai ficar ali no fundo já fazendo o trabalho dela. Bora que ainda tem alguns efeitos para colocar.
Em cima dessa forma que você criou roxa, a gente vai colocar um pouco de luz. Então abre uma camada acima. Se você quiser, faz dela máscara de recorte, mas não é obrigatório. Você vai pegar a cor branca e aquele mesmo pincel de ruído que a gente usou para fazer a sombra lá em cima. Ele vai estar no seu recente. Mesmo brush que a gente usou para fazer esse pontinho de luz aqui. Pode aumentar bastante o tamanho do brush. Você vai fazer... Pode botar em 100% o tamanho do seu brush. Você vai fazer uma luz atrás do personagem, sem pressionar muito a caneta. Agora, vem aqui na camada e muda o modo de mesclagem para adicionar também. Vai ficar um efeito bem forte quando você fizer isso. E agora é só tirar um pouquinho da opacidade. Um pouquinho não, bastante. Bota a opacidade aí mais ou menos em 20%, vai ficar um efeito de luz bem bonitinho. A gente vai colocar mais um pouquinho de textura, então para fazer essa segunda textura, abre de novo uma nova camada e faz dela máscara de recorte. Agora você vai pegar a mesma cor que você utilizou para fazer essa forma, a cor fundo. Volta na camada que você acabou de abrir, muda o modo de mesclagem para multiplicação. Agora a gente vai usar um outro brush, ele é um brush nativo do Procreate, chama Rosette. Ele fica lá na pastinha de textura. Aqui na pasta de textura ele fica lá embaixo, quase o último brush. Para testar como funciona, o tamanho do meu brush está em 21% e eu vou fazer um risco só para ver se tá legal. Esse tamanho tá muito pequeno, então eu vou aumentar aqui para uns 53%. Com a mão bem leve, você vai fazer uma voltinha, como se estivesse contornando o personagem. Com a mão bem levezinha, porque esse brush ele funciona com pressão. Se você botar muita pressão, vai ficar um efeito feio. Então, com a mão bem levinha, você vai fazer como se estivesse contornando o rosto do personagem. Bem sutil mesmo, é só uma textura extra. Agora, com as duas texturas, eu vou tirar a opacidade de novo daquela camada que a gente fez a textura branca de fundo, vou deixar em 10%. E agora eu vou tirar também a opacidade dessa nova camada que eu fiz. Vou deixar em 60%. Lembrando que a opacidade das camadas é opcional, se você quiser mais forte, você pode deixar mais forte também. Agora, com a mesma cor que eu utilizei para pintar o corpinho do personagem, eu vou voltar a utilizar o brush que eu usei para fazer as linhas, o Cartoon. Eu vou fazer várias estrelinhas em volta do meu personagem. Para fazer as estrelinhas, eu vou abrir uma nova camada. E para fazer estrelinha é super simples. Você vai fazer um V de cabeça para baixo e um V normal e vai preencher com drop color. E aí você pode fazer estrelinha, você pode fazer bolinha, pode fazer símbolo demais, também vai ficar bonitinho em volta do personagem todo. Isso vai deixar ele super mágico e muito mais bonito. Pronto, terminei de botar todos os detalhezinhos e o meu ficou assim, cheio de estrelinha. Agora eu vou abrir uma nova camada para fazer um contorno em volta do meu personagem. Então lá na paleta de cores eu vou pegar a cor de contorno branco, essa cor aqui. Vou fazer esse contorno manualmente, mas eu já ensinei a fazer esse contorno de forma mecânica. Eu vou usar o monolinha e vou desenhar o contorno em volta do meu personagem. Quando você desenha o contorno, ele não fica perfeitinho e eu gosto desse efeito mais irregular que o contorno manual vai me dar, mas eu já ensinei a fazer isso de forma mecânica. Se você quiser fazer, eu vou deixar o link para os shorts onde eu ensino a fazer contorno de adesivo aqui na descrição, mas eu vou desenhar o contorno manualmente, dá mais trabalho, mas eu gosto mais. E depois de você contornar o seu personagem, não esquece de preencher ele todo de branco, então vai ficar uma camada toda branquinha embaixo. Você vai duplicar essa camada e na camada de baixo você vai ligar o bloqueio alfa. Clica novamente e clica em bloqueio alfa. Agora vai na paleta de cores e seleciona a cor sombra geral. Volta nas camadas, clica novamente na camada e clica em preencher camada. Agora clica na letra N e tira a opacidade dessa camada de sombra. Pode colocar aí mais ou menos uns 20%. Uma camada selecionada, clica na ferramenta de mover e puxa ela um pouquinho para baixo e para a direita para fazer essa sombra geral. Esse efeito de sombra fica muito bonito. Agora, bora botar uma textura no fundo desse desenho que está muito liso. Então você vai abrir as suas camadas e vai abrir uma camada lá embaixo de tudo. Então aqui tá a sombra geral, você vai descer e vai abrir uma camada embaixo até daquela forma roxa que você criou. Volta nas paletas de cores e você vai selecionar a mesma cor de fundo, background. Então a mesma rosinha. Volta para as camadas e muda o modo de mesclagem para adicionar.
Para fazer essa textura, a gente vai usar um pincel nativo do Procreate, ele é o Tessellated e ele fica na pasta de textura. Então, é o primeiro brush da pasta de textura. Você vai diminuir o tamanho da sua imagem, diminui bastante. Com o brush no tamanho de 100%, você vai passar uma única vez, uma vez só, na tela toda. Se você der zoom, vai parecer que deu tudo errado, mas calma. É só você voltar na camada que você colocou o efeito e tirar a opacidade. Então, clica na letra A e tira bastante a opacidade. Pode deixar aí uns 5, 6%. Agora, quando você dá zoom aqui no fundo, você consegue ver uma texturinha. Bem legal, né? E é um efeito bem sutil. Vou mostrar para vocês a diferença de com e sem. Fica bem sutil, mas eu gosto. Eu gosto de ver textura no meu desenho. Como não tá suficiente, vou botar uma textura por cima de tudo, para amarrar essa ilustração. Então, abre uma camada em cima de tudo, inclusive em cima dos traços, lá no topo. Você vai pegar na paleta de cores essa cor aqui, chamada ruído, e você vai usar o Drop Color e preencher a camada inteira. Vai ficar uma camada completamente rosa. Agora, você vai abrir o menu de ajustes. Opa, menu errado, é o menu de ajustes. Você vai vir aqui em ruído e você vai deslizar a sua caneta na tela para a direita. Você pode escolher qualquer uma dessas opções. Eu gosto da ondulação e eu vou botar mais ou menos aí 50, 55% de ruído. Todos esses passos parecem muito, mas vai deixar a sua arte com cara de arte finalizada. Volta na camada e muda o modo de mesclagem para multiplicação. Primeiro modo de mesclagem. Você pode testar outros se você quiser. Como o efeito fica bem forte, tira a opacidade dessa camada. Você pode deixar a opacidade bem baixa, entre 10% e 20%. Fica um efeito sutil, mas realmente dá aquela cara de desenho finalizado. Fica um ruído por toda a ilustração. Eu adoro esse efeito. Antes de conhecer, eu ficava me perguntando como os artistas faziam isso. Essa é a diferença com e sem efeito. Eu prefiro 1000 vezes com, mas aí é opcional. Você pode ou não colocar esse efeito na sua ilustração. Como a sua arte ficou muito linda, você não pode deixar de assinar. Para isso, abre uma camada só para fazer a assinatura. E ela tem que ficar abaixo da camada de ruído, beleza? Então, vai fazer uma camada só para assinatura. Eu tenho vários brushes de assinatura, já ensinei a fazer. É bem fácil. Eu vou deixar o vídeo que eu ensino linkado aqui na descrição. Eu vou escolher uma assinatura e eu vou assinar com a mesma cor que eu fiz a line art. Mas aí também totalmente opcional. O legal de você colocar a assinatura numa camada separada é que você pode redimensionar e reposicionar. Última dica, por último, mas não menos importante, eu quero mostrar para vocês alternativas para deixar o seu personagem com mais personalidade e diferente. Uma coisa que você pode fazer é mudar o olho. Então, vem na camada que você desenhou o olho, a gente vai mexer na pintura interna. Então, eu vou apagar um pedaço do olho. Não esquece de tirar a assistência de desenho, porque a gente quer que um olho fique diferente do outro. Então, vou apagar um pedacinho aqui. Ele já fica com uma carinha de indagação. Vou tirar também o contorno que está em cima. Mesma forma, não esquece de desligar a assistência de desenho. Só essa pequena alteração, o seu personagem já vai ficar diferentão do meu. Outra coisa que a gente não fez, esse Pokémon ele não tem boca. Mas se você quiser, você pode desenhar uma boquinha. Você pode fazer ele sério, você pode fazer ele sorrindo, mandando beijinho. Então, você pode modificar o seu personagem só com alguns traços diferentes do que eu ensinei para vocês. Adicionar uma boca vai mudar completamente a vibe do desenho e a personalidade do seu desenho. O que eu ensino para vocês é um básico e vocês podem ir trabalhando em cima do que eu estou ensinando. Eu queria mostrar para vocês que tem alternativas. O seu desenho não precisa ficar idêntico ao meu. Você pode colocar o seu traço e a sua personalidade na sua ilustração. Então é isso, pessoal. Eu sei que ficou um vídeo super longo, mas foi um vídeo super completo. Eu mostrei para vocês desde o rascunho até a finalização. Eu gosto de mostrar que desenhar não é difícil, todo mundo pode fazer. Esse conteúdo de ilustração completa dá bastante trabalho, mas eu gosto muito de trazer para vocês. Então me conta aqui embaixo se você gostou do vídeo, aproveita que tá por aí, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!